maltratar qualquer pessoa, ainda mais criança, né? Desde ontem nós estamos acompanhando aqui para toda a região a situação de Limeira, né, com a greve dos servidores municipais. Agora há pouco uma notícia aqui do G1 Campinas, do G1 de Piracicaba, perdão, que cobre a região de Limeira, que a greve foi suspensa por conta de uma liminar da Justiça que determina a manutenção de todos os serviços essenciais como saúde e educação. Nós estamos em contato agora ao vivo com o secretário municipal de Assuntos Jurídicos de Limeira, Daniel de Campos. Secretário, boa tarde, obrigado por nos atender aqui no estúdio CBN. Boa tarde, é um prazer estar com os amigos e estamos à disposição. Bom, essa liminar agora tem que ser cumprida a partir de hoje. De serviço essencial, desde que a greve começou, secretário, já a Justiça havia determinado, né, que saúde, educação, todos os serviços essenciais teriam que funcionar 100% em Limeira. Isso está acontecendo? Qual que é a situação de momento aí na cidade? Sim, tudo voltou à normalidade. Ontem apenas, que teria sido o primeiro dia que nós notificamos o sindicato logo pela manhã, né? Havia um número de manifestantes aqui no Paço Municipal, entre 400 e 450 pessoas, e depois, cientificado o sindicato, durante o dia fizeram uma manifestação, depois foram à Câmara Municipal e já hoje começou tudo já dentro da normalidade, sem qualquer prejuízo ao serviço público. Secretário, ou ainda tem algum serviço ou algo que precisa ainda que os funcionários voltem ao trabalho, já que, como toda a greve, né, como toda a paralisação que existe, sempre tem uma proposta do sindicato, uma contraproposta do poder público, mas agora já se dá a greve como encerrada ou ainda tem negociação? Quais são os próximos passos? Não, nós estamos ainda negociando. A administração pública, ela vem desde 2017, né, quando assumiu o atual prefeito Mário Botion. Nós temos feito a recomposição infracionária dos vencimentos de todos os servidores, né? Ou seja, a infração ocorrida no último período era repassada integralmente, né? Só em 2021, por força da pandemia, tinha uma lei federal, né, que impedia qualquer tipo de aumento de vencimento, é que não foi repassado, mas chegando em 22, foi calculada toda essa perda infracionária dos últimos anos e recomposta totalmente no exercício de 22. E a mesma coisa para esse exercício, né? Então, a proposta que foi feita ao sindicato era da recomposição para que não houvesse perda do poder aquisitivo aos servidores, né? O sindicato veio com uma proposta de 15%, que seria, usando como argumentação o aumento do piso dos professores, de forma geral, a todos os servidores. E, logicamente, esse percentual que surgiu também só no final do exercício de 2022, né, e foi fixado no começo do exercício de 23 pelo governo federal, foi uma coisa totalmente inesperada, né, até porque mais 3 vezes, quase que 3 vezes superior à inflação, né. No exercício anterior de 2022, o governo federal tinha feito a mesma coisa, só que daí a inflação acumulada do período empatou e não teve problema nenhum. Mas, para esse exercício, o governo federal, recompondo talvez aí perdas de anos anteriores, porque, de fato, tanto o piso estadual quanto o piso federal do magistério, não existe aumento regular nem da recomposição inflacionária. Então, como veio isso de uma forma abrupta, veio impactar o orçamento do município muito além do esperado, não só para nós aqui, mas para qualquer município do Brasil e qualquer estado, né? Então, é uma situação inusitada, fora de qualquer programação que se pudesse fazer de um exercício para o outro, em cumprimento da lei de responsabilidade fiscal.
Secretário, e quando se tem uma liminar, né, uma decisão da Justiça, ainda não se chegou ao acordo. O senhor explicou aí os números, né, o que a Prefeitura oferece, o que o sindicato quer, e uma liminar ela pode ser cassada, né? Então, nesse momento, é possível afirmar que a greve já acabou, porque depois da liminar todos os serviços voltaram ao normal? A greve, vamos dizer assim, sua questão de fato, né, ela foi paralisada pelo próprio sindicato, em razão da multa fixada pelo juízo. Eles estão tentando sustar os efeitos da liminar dada aqui em Limeira junto ao tribunal, mas até agora não teve decisão nenhuma. Então, eles estão cumprindo, o sindicato está cumprindo a liminar, e eles estão aqui, que se chama estado de greve. Não estão em greve, né, mas estão esperando justamente essa decisão. Mas, independente dessa questão, historicamente, desde 2017 que nós estamos aqui, sempre temos levado a bom termo as negociações com o sindicato e chegamos a um denominador comum, né? É que encontrar os números é um pouco difícil, em razão dessa situação que eu expliquei do governo federal no final do ano, que ele fez um aumento de 15%, não que os profissionais do magistério não mereçam, até porque os valores a nível nacional estão todos defasados, mas também os orçamentos públicos estão todos combalidos, né? Fruto de uma crise, depois de pandemia. Então, a situação ela é ruim para todo mundo, inclusive para o caixa público, né? Que da onde saem os recursos para pagar não só o salário, mas manter a saúde, manter a segurança, transporte público e tudo mais. Então, é difícil, qualquer percentual a mais faz diferença, com certeza, no bolso do trabalhador, mas também faz diferença no caixa público, que tem que sucumbir com todos esses custos, com todos esses encargos. E é possível ter uma contraproposta por parte da Prefeitura, subir um pouquinho esse percentual, ou chegou ao limite? Olha só, nós estamos, tanto a Controladoria, que é responsável pelo orçamento público, quanto a Secretaria de Fazenda, né, estão buscando refazer seus cálculos para ver aquilo que é possível ainda ser feito além daquilo que foi ofertado. Aquilo que foi ofertado, ele está um pouquinho a mais ainda que era a previsão de infração para o período. Só para você ter ideia um pouco dessa engenharia toda, é que o orçamento era elaborado em abril do ano anterior e depois ele é revisto em outubro do ano anterior, né, projetando para o ano seguinte. Então, quando se fez essa projeção no ano passado para esse ano, se projetava uma inflação de 5%, de até 5%. E foi 5,64%. Né? E o que foi oferecido foi a inflação real incorrida, ou seja, está acima daquilo que foi previsto para o orçamento. Então, todo percentual a mais, ele impacta ainda mais numa folha que tem 6.500 servidores, que tem um custo mensal, para você ter ideia, na ordem de 38 milhões, o custo da folha da Prefeitura de Limeira. Então, 10% é 3 milhões e 800 a mais por mês. Né? Significa que, no ano, isso contando com o 13º gasto do exercício passado, foi em torno de 460 milhões a folha de pagamento da Prefeitura de Limeira durante os 12 meses, mais o 13º. Então, quando a gente fala, por exemplo, nem falando em 15, vamos falar em 10, simplesmente quase 50 milhões a mais, né? Que isso impacta o orçamento público. Então, quando se fala de pessoa por pessoa, o impacto é pequeno, mas quando fala na totalidade dos servidores, esse impacto anual ele é grande. E o que tinha projetado era 5%, Sim. Não era nem 10% nem 15%. Né? Então, tem que fazer um certo exercício de matemática financeira para encontrar recursos para poder fazer qualquer oferta a mais, mas aqui a administração está se esforçando nisso.
Sem dúvida. Muito obrigado pelos esclarecimentos, Daniel de Campos, secretário municipal de Assuntos Jurídicos de Limeira. A gente volta a falar com o senhor ainda, com o desdobramento então, dessa greve. Obrigado pela participação aqui. Oi. Estamos aqui à disposição. Um abraço a todos. Nós que agradecemos. Um abraço, secretário. 3h56, intervalo rapidinho, já tem notícia aqui de Campinas.